E aí, galera, beleza? Bom, vamos lá estudar, né? Agora a continuação da Era Vargas, né? E aí a gente estava falando na aula passada sobre a Revolução de 30, né? Como Vargas subiu ao poder, beleza? Então, vamos lá. Quando Vargas subiu ao poder, após a Revolução de 1930, ele tratou logo de romper com alguns grupos que colocaram ele no poder, certo? Ele fez isso como? Através de uma política chamada política dos interventores. O que é isso? Ele colocou uma galera que apoiou ele, parte do grupo que apoiou ele, principalmente o grupo vinculado aos tenentistas, colocou esse pessoal no governo dos estados. Acabou com a eleição para governador e colocou essa galera toda no estado de Goiás. Os famosos interventores. Por exemplo, no meu estado, no nosso estado de Goiás, um cara que foi colocado como interventor foi um rapaz chamado Pedro Ludovico. Pedro Ludovico Teixeira. Certo? Um cara que desde o início estava tretado com as oligarquias dos caiados e tudo mais. Então, automaticamente ele rompe muitos grupos, como os comunistas, que apoiaram ele no poder, e alguns grupos né, até de outras oligarquias que apoiaram a subida do Vargas ao poder, né, se vinculando muito a esse grupo de interventores, muitos deles vindos do tenentismo, tá bom? Certo. E continuando aqui, em 1932 nós tivemos a Revolta Constitucionalista, que foi entendida como uma tentativa de São Paulo de voltar ao poder ou de questionar esse poder do Getúlio Vargas. Por quê? Porque ele já tinha aqui ó, de 30 a 32, aí 2 anos, 1 ano e pouco, dois, né, de poder, e até então ele não tinha estabelecido uma constituição, por isso que a gente chama de revolta constitucionalista, porque ele não tinha estabelecido uma constituinte, essa era uma das grandes questões. Claro que muito isso era insatisfação de São Paulo contra o governo Vargas, beleza? Lembrando que São Paulo tinha sido tirado do poder pela Revolução de 30. Tranquilo? Beleza. Depois de uns meses a revolta constitucionalista foi vencida, São Paulo foi vencido, né? São Paulo foi vencido, só que ficava o desejo de uma nova Constituição. Então, no finalzinho do mesmo ano, ele estabelece uma eleição constituinte, certo? Convoca uma eleição constituinte, certo? E é nesse ano aqui, 1932, que Vargas estabelece, para conseguir o apoio das mulheres, ele estabelece o voto feminino, certo? Eu tô tentando focar aqui, gente. O voto feminino, tá ok? Isso é importante porque dá ao Vargas um apoio que poucas pessoas tinham, o apoio das mulheres, beleza? Certo. Então, com a Constituição, com a nova Constituição, estabelece-se, né, algumas questões, como o trabalhismo, né, o primeiro salário mínimo, e também permite o Vargas ficar até 1938. Então, toda essa fase aqui, ó, de 30 até 34, de 30 até 34, a gente chama esse período de governo provisório, tá bom? Então, até 34, Vargas tinha um governo provisório. Por quê? Porque era um governo golpista, vamos dizer assim, porque ele não estava no poder de fato. Ele estava provisoriamente. 4 anos mais provisoriamente. Após 34, após essa nova Constituição, e seria mais ou menos até 38, a gente chama esse governo Vargas de governo constitucional. Certo? Constitucional. Porque agora ele estava governando constitucional. Certo? Hoje meu celular tá ruim para focar, gente. Calma aí. Tá? Então, constitucional. Por quê? Porque o Vargas governava agora com poderes dados pela nova Constituição. Beleza?
certo? Nessa Constituição, lembrando que tem a questão do salário mínimo, algumas leis trabalhistas, né? Começa a ter aqui o descanso semanal remunerado, uma série de vitórias aí para os trabalhadores. Beleza? Em 1935, nós tivemos a Intentona Comunista, que foi uma organização dos comunistas liderados por Luiz Carlos Prestes. Olha que coisa de maluco. O Luiz Carlos Prestes foi um dos caras que lutou, ou pelo menos estava do lado do Vargas na Revolução de 30. Agora eles tinham rompido, e a Intentona Comunista foi uma tentativa dos comunistas de tomar o poder, de fazer uma revolução. Não deu muito certo, eles foram descobertos, eles nem chegaram a estabelecer o plano, certo? Só que isso deu uma ideia muito legal para o Vargas. Em 37 é descoberto um novo plano comunista chamado Plano Cohen, onde alguns comunistas internacionais, oriundos de outros países, viriam dominar o Brasil. Esse plano seria uma carta interceptada, certo? Só que o Vargas usou essa desculpa, porque na verdade esse plano nunca existiu, certo? E fechou o Congresso e em 1937 estabelece uma coisa que a gente vai ser conhecido na história como Estado Novo. Estado Novo por quê? Porque agora o Vargas implantava uma ditadura. E uma ditadura nos moldes do fascismo, tá? Nos moldes fascistas, certo? E aí o Vargas era o grande ditador, certo, do Brasil. Então, de 37 até 1945, que é o final dessa primeira fase, a gente diz que o Brasil vivia sobre a ditadura varguista, certo? Tinha alguns grupos que apoiavam essa ditadura varguista. Um dos grupos era os integralistas. Os integralistas, liderados por um rapaz chamado Plínio Salgado. Os integralistas eram um grupo que tinham ideais próximos ao fascismo, tá bom? Então esse aqui é um pouco do governo Vargas. Em 30, a grande questão são os interventores nos estados. Em 32 nós tivemos a revolta de São Paulo, nova Constituição em 34, Intentona Comunista, Plano Cohen, e aí vira Estado Novo. Entre algumas transformações, nós tivemos o voto feminino em 32, salário mínimo, né? E após 39, quando começou a Segunda Guerra Mundial, o Vargas estabelece a famosa política de substituição de importações. O que era isso? Aquilo que a gente comprava industrializado de fora, a gente passou a fabricar aqui no país, certo? É o início de um processo intenso de industrialização do Brasil, certo? Certo? Além disso, nós tivemos, nesse período ditatorial, principalmente, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Por quê? Lembra que os fascistas, né, os ditadores fascistas gostavam de controlar a imprensa, certo? Então o Vargas não foi diferente. O DIP começa a funcionar a partir de 36, mais ou menos, mas em 37 ganha um poder com o Estado Novo. Tá bom? Então teve censura, tem uma série de coisas aí. Inclusive em 34, o Vargas cria um programa de rádio chamado Hora do Brasil, certo? Onde ele, o Vargas, falava para todo mundo, certo? Então, é o primeiro presidente apresentador de rádio, beleza? Então teve muitas transformações. Vamos ficar com esse processo histórico. Depois a gente vai falar um pouquinho mais em outro vídeo sobre algumas transformações desse período. Belezinha? Esse é só a introdução do processo histórico e tchau, espero que eu tenha ajudado. Assim que fica na minha cabeça tudo bagunçado mesmo. E é isso aí, tchau.